Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício aqui 1.62 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouco o enunciado, né, para ficar diferente aí do livro, mas a essência é a mesma, tá? Vocês podem ler lá e comparar, beleza? Outra coisa, leiam a descrição, por favor, e leiam o enunciado e tentem resolver antes de assistir. Eu já vou ir lendo e fazendo umas anotações, tá? Então aqui, um avião decola do aeroporto de Galisteu e percorre 170 quilômetros em uma direção de 68 graus do norte para o leste. Então, aqui nos eixos XY, né? Eu vou desenhar o seguinte, então. É um vetor, né? Porque é um vetor de deslocamento, que ele vai sair aí do aeroporto. Vou colocar o aeroporto aqui nesse ponto, tá? E aí ele vai percorrer essa distância de 170 quilômetros nessa direção aqui do norte para o leste. A gente tem, né, que o norte é para cima, o sul para baixo, né? Oeste para a esquerda e o leste para a direita. Então, ele vai sair, né, do norte e ir para o leste, 68 graus. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Beleza? Vou chamar isso de vetor A. E o comprimento desse vetor, né, o módulo dele, é igual a 170 quilômetros. Beleza. Vamos continuar lendo então. Em seguida, altera seu rumo e voa mais 230 quilômetros, agora a 36 graus do leste para o sul, realizando um pouso de emergência em um campo. Então, ele vai voar mais 230 quilômetros, né? Ou seja, esse é o módulo no vetor que eu vou chamar de B. E ele faz isso, né, a 36 graus do leste para o sul. Então o leste é para a direita, o sul é para cá, né, para baixo. Então esses 36 graus são aqui, né, ó. Deixa eu desenhar aqui. Aqui é o 68 e aqui é o 36. Beleza? Beleza, então. Considerando que uma equipe de resgate parta diretamente do aeroporto para o local do pouso, determine a distância que ela deverá percorrer e o ângulo da rota em relação ao norte. Então, é o seguinte, a equipe de resgate, né, vai sair desse ponto aqui, é onde está o aeroporto. E aí ela tem que chegar onde o avião pousou, né? E como que a gente faz para saber onde que esse avião pousou? Basta a gente somar, né, o vetor A com o vetor B, porque ele deslocou A e depois deslocou B. Então, se a gente fizer essa soma, que é o seguinte, vou apagar isso aqui, que isso aqui não vai ajudar agora. Isso aqui também não. Então, eu vou arrastar esse vetor aqui, ó. Então, ele vai ter andado essa distância, né? Que é a soma aqui, ó, desses dois vetores, né? Certo? E aí o ângulo que ele quer saber é com o norte, então é esse ângulo aqui que ele quer saber, tá? Porque o norte aponta para cima, né? Então vamos lá, né? Não fiz isso aqui em escala, tá? Vou chamar isso aqui de um vetor R. E esse vetor R,
ele é a soma do A mais B. Certo? Então, para isso, a gente precisa decompor os vetores A e B, né? Aqui é AX, aqui é AY, aqui BX e aqui BY. Beleza. Vamos calcular essas coisas então. Vamos começar pelo A, né, de praxe. Então, calcular o cosseno desse ângulo aqui. Cosseno de 68 vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é um módulo do vetor e o adjacente aqui é o AY, né? Então, o cosseno de 68 graus, já vou fazer um pouco mais rápido, tá? Vai ser AY sobre 170 quilômetros. Então, AY é 170 quilômetros vezes o cosseno de 68. Ou seja, AY, então, já volto com o resultado. 63,7 quilômetros aproximadamente. Beleza. Então, vamos calcular o seno agora. O seno de 68 graus é cateto oposto, que é o tamanho do AX, né? Sobre a hipotenusa, que é 170 km. Então, vai ser AX sobre 170 km. Então, AX 170 km vezes seno de 68 graus, ou seja, AX então é igual a 157,6 quilômetros. Beleza. Então agora vamos para escrever o vetor A primeiro, né? Podemos escrever ele da seguinte forma. E agora a gente pode ir para o vetor B, né? O vetor B vai ser então, né, cosseno de 36 graus vai ser cateto adjacente, que é o BX, sobre a hipotenusa módulo de B. Então, cosseno de 36 graus vai ser BX sobre 230 quilômetros. Então, BX é 230 quilômetros vezes o cosseno de 36 graus, cujo resultado é aproximadamente 186,1 quilômetros. Beleza? Então, agora vamos calcular o seno de 36 graus. Vai ser cateto oposto, que é exatamente o tamanho do BY, sobre a hipotenusa. Então, seria BY sobre 230 quilômetros. Porém, né, como a gente pode perceber aqui, ó, a componente y é negativa, e esse ângulo aqui, como eu estou usando ele como positivo, ele não vai me dar esse valor negativo aqui, né? Então eu preciso colocar isso manualmente. Já falei isso em vídeos passados. Caso você não entenda essa parte, assista os vídeos anteriores aí que você vai ver explicando isso direitinho, tá? Então a gente tem isso daqui. E aí eu já volto com o resultado. Então o resultado aí deu menos 135,2 quilômetros, né? Beleza, e o vetor B, então, ele pode ser escrito como 186,1 quilômetros e chapéu menos 135,2 quilômetros J chapéu.
Agora que a gente tem os vetores A e B, a gente pode calcular o vetor R, né? Que é a soma de A mais B. Então, o vetor R é simplesmente somar esses dois vetores. Esse vai ser o vetor resultante. Então, vou copiar aqui o vetor A. E o vetor B. E aí, né, a gente vai somar as componentes do I chapéu com o J, do I chapéu com I chapéu e J chapéu com J chapéu. E aí eu já volto com o resultado. Então nós encontramos esse resultado aqui, né? 343,7 quilômetros I chapéu menos 71,5 quilômetros J chapéu. Então, beleza. Ele quer saber a distância, e a distância é o módulo do vetor R, né? Então, a distância é simplesmente tirar a raiz quadrada, né? Da soma do quadrado das componentes. Então, é isso daqui, né? Já volto com o resultado. O resultado deu aproximadamente 351 quilômetros. Ou seja, essa é a distância, né, que a equipe de resgate precisa percorrer para poder chegar até no local onde o avião pousou. Mas ainda precisamos saber o ângulo, né? Vou chamar esse ângulo aqui de gama. A gente tem que descobrir esse ângulo gama aí. Então vamos lá, né? Podemos calcular, vou chamar de θ inicialmente, o arco cuja tangente é a razão aí, né, do cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, a componente y pela componente x. Então a gente tem menos 71,5 sobre 343,7. Quilômetro com quilômetro cancela. E aí a gente calcula aqui que o resultado é de menos 11,8 graus. Isso, né, é em relação aí, né, do leste para o sul, né? Porque o leste aponta para a direita, né? E o sul aponta para baixo, certo? Então seria esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo θ, certo? Ele deu negativo porque girou no sentido horário, né? Quando gira no sentido anti-horário é positivo e quando gira no sentido horário é negativo. Então ele deu negativo por causa disso. A gente achou esse ângulozinho aqui. Só que o exercício, né, quer esse ângulo em relação ao norte. Se é em relação ao norte, é todo esse ângulo aqui, né? Não só esse pedacinho. Só que esse ângulo todo aqui é igual a esse pedacinho mais esse ângulo que está até aqui. E esse ângulo é exatamente 90 graus, né? Então basta a gente somar aí os 90 graus com o 11,8, né? Positivo no caso, né? Então isso vai dar 101,8 graus. Então essa é o ângulo aí, né, em relação ao norte, beleza? Que tem que fazer aí para poder encontrar o avião que pousou, beleza? Então é isso, né? Espero que tenham gostado, né? Que tenham entendido e até a próxima.